Este projeto surgiu em 2004, através de uma candidatura do programa Cultura 2000, feita pelo Dr. Filipe Leal e pela Dra. Ana Santos. Depois constituiu-se um projeto que integrou 5 bibliotecas e um museu, a Biblioteca de Oeiras, a Biblioteca de Guadalajara e de Azuqueca, em Espanha, a de Vitrolles, em França, Colônia-Monzés, em Itália, e o museu na Polónia. A base do projeto era a tradição oral, portanto, era uma parceria internacional que previa criar condições para melhorar e facilitar a integração dos novos europeus. Surgiu porque a biblioteca procura sempre ter um papel ativo e interveniente nos processos da atualidade da sociedade civil, e estávamos a viver a integração de novos europeus e havia candidaturas, e as bibliotecas são um parceiro fundamental a trabalhar na comunidade, e foi por isso que surgiu a candidatura. Depois, efetivamente, não tivemos uma grande adesão dos novos europeus, tivemos alguns casos de adesão, fizemos um trabalho quer com os nossos leitores, portanto com a base de dados dos nossos leitores, quer algumas tentativas para, junto do Conselho, de várias entidades, escolas, etc., podermos integrar onde eles estivessem, e portanto procuramos locais de trabalho e de escolas, etc., mas não conseguimos grande adesão. E como não conseguimos, tivemos que fazer uma grande adaptação do projeto. Não fechámos a porta aos novos europeus, mas consideramos que tínhamos no Conselho uma grande riqueza e uma grande diversidade cultural vinda dos países, das ex-colónias, dos países de expressão portuguesa, e, portanto, virámos a orientação do projeto para estes imigrantes e trabalhamos com eles. O projeto teve desde o início 3 eixos fundamentais. Primeiro, as sessões de contos, simultaneamente sessões de contos de tradição oral, que convidávamos vários narradores. No princípio, internacionais, era muito novo isto dos contadores em Portugal e, portanto, fomos, de certa forma, anteriormente só havia as andarilhas a fazer este tipo de trabalho, portanto, em Beja, a Biblioteca de Beja era quem tinha mais experiência nesta área, com os contadores de histórias, e com a ajuda da Cristina Tacli e do António Fontinha, que foram pessoas extraordinariamente importantes neste projeto, que nos deram um grande empurrão. Nós costumamos dizer que são a nossa madrinha e o nosso padrinho, porque eram quem a nível nacional de facto fazia um trabalho já significativo nesta área. Começámos a convidar narradores, convidar atores que tivessem formação artística, capazes de, não só com o seu trabalho de ator, quer como formadores, pudessem, por um lado, fazer sessões de contos com muita qualidade, em que a palavra fosse rainha e que pudesse aproximar as pessoas, como, por outro lado, fazer formação de contadores de histórias. Portanto, o primeiro eixo é fazer sessões de contos para os vários públicos, para o público em geral, para o público familiar, para as famílias integradas aos fins de semana, para as instituições durante a semana, portanto, acompanhadas pelas escolas, pelas creches, pelos jardins de infância, e depois o outro eixo era a formação de contadores de histórias. Portanto, estes 2 eixos vieram desde o princípio do programa europeu. Depois a autarquia decidiu que este eixo era para continuar, este projeto era para continuar, e, portanto, acrescentámos toda a dinâmica que já tínhamos ganho e fizemos a continuidade do projeto já sem parceiros europeus. Ainda tivemos encontros internacionais em que fizemos a partilha da nossa experiência aqui, mas passámos a centrar-nos principalmente em Oeiras. Nesse ano europeu foi quando fizemos também a recolha de tradição oral, uma coisa extremamente importante, porque foi aqui que nós ganhámos os primeiros testemunhos a viva voz das histórias de vida e das histórias das várias culturas presentes no Concelho de Oeiras e de alguns novos europeus, poucos, mas ainda cá temos alguns. E portanto, este dossiê foi logo construído de forma a poder ser acrescentado, portanto, não fizemos uma coisa fechada, fizemos no sentido de que era um eixo que tínhamos vontade de continuar a trabalhar. Não tivemos muitos jovens, foi uma das coisas
que tivemos que ajustar também. Portanto, isto foi um processo sempre muito dinâmico e, portanto, como não tivemos jovens, mas tivemos pessoas de todas as idades, desde pais que frequentavam o espaço da biblioteca, a professores, a educadores, a pessoas reformadas que estavam interessadas na área da literatura ou da tradição oral. Tivemos um leque de pessoas, quer para os serões, quer para as formações de contadores, que eram todas as idades e feitios. Não tínhamos muitos jovens. Também tínhamos jovens, mas não era o forte do projeto. Portanto, começámos a traçar um perfil de projeto que era, de facto, intergeracional. Nós, ao fim de cerca de 7 anos, durante 7 anos, fizemos sempre o projeto sediado aqui na biblioteca, tendo feito algumas saídas em momentos de grande visibilidade do projeto com os festivais. O Festival Ondas de Contos, que é o único que existe à beira-mar. Começámos por fazer na Praia da Torre, em Oeiras, e depois passámos a fazer na Praia de Passo de Arcos. Fizemos também um festival de histórias ida e volta, envolvendo toda a biblioteca e todos os serviços da biblioteca, todos os contadores, as pessoas que deram testemunhos, foram todos fotografados e filmados para fazer uma edição na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, e fizemos um festival de 3 dias nessa fábrica. Depois também fizemos um festival no Parque dos Poetas e fizemos outros anos que não podendo fazer questões económicas na praia, fizemos no Luar de Contos na piscina oceânica. Portanto, fomos fazendo sempre de acordo com as possibilidades que tínhamos, com os recursos que tínhamos e com as hipóteses que nos pareciam mais razoáveis para manter dinâmicas, e tivemos uma adesão sempre enorme. Ao fim destes anos, depois desta experiência, entendemos que, como as bibliotecas do concelho e a nossa em particular, onde está sediado este projeto, havia escolas que estavam muito longe e que nem sequer conheciam a biblioteca e dificilmente conseguiriam vir cá se nós não fôssemos ao encontro deles, e tinham problemas concretos de exclusão, presença de grandes culturas, afastamento, fechados em bairros sociais, a própria localização e a falta de transporte dificultava o acesso à cultura, ao encontro de outras culturas e à integração. Fizemos um projeto, uma parceria com o agrupamento Aclino Ribeiro, que é o agrupamento aqui da freguesia de Porto Salvo, que é a nossa vizinha aqui do Beiras. Isto é um concelho pequeno e, portanto, é tudo próximo. Mas é um próximo longe, porque como não há facilidade de transportes, era eu que ia lá e ofereci a experiência que tinha do projeto, da equipa e do projeto, e junto da escola dissemos o que sabíamos fazer e o que estávamos disponíveis para fazer. E a escola aceitou replicar este projeto na escola e começámos a fazer um trabalho de continuidade e de profundidade com as turmas. Portanto, eu fazia sessões de contos 15 em 15 dias com cada turma, onde fazia leitura em voz alta, leitura à parte, leitura coletiva, leitura de contos. Constituímos centenas de bibliotecas de turma, em que a biblioteca fornecia os livros e organizava as turmas para serem os próprios alunos a gerir a biblioteca de turma. E eles próprios geriam os livros, faziam a organização da biblioteca, faziam as trocas entre eles, sabiam com quem estavam os livros e criavam uma certa autonomia. Para além disso, fazíamos serões de contos à noite ou matinés de contos para toda a comunidade educativa. Portanto, aquilo que fazíamos aqui, fizemos também na escola e teve imensa adesão. Portanto, todas as sessões de contos à noite e ao fim da tarde nas escolas teve sempre uma enorme participação dos pais, dos professores, dos funcionários, que muito agradavelmente gostavam daquele espaço onde a palavra de facto tinha um papel extremamente importante e que era uma coisa que eles não estavam habituados, mas que passaram a gostar, a caminhar muito. O que explica para mim este sucesso é um desenvolvimento e um envolvimento com as pessoas. É uma metodologia ativa e participativa. É o foco ser nos nossos objetivos e acolhermos todos tal qual como eles são. Assim como acolhemos a avó, acolhemos a educadora de infância que quer contar e aprender bem histórias, ou quer conhecer outro repertório, ou quer escolher os livros connosco, ou quer ter orientação para o seu grupo etário com que trabalha, como um contador que é uma estudante de uma ES, uma Escola Superior de Educação, e que quer seguir este caminho.
os profissionais, os pais, todos são incluídos. É um reformado que quer aproveitar o seu tempo livre para usar da palavra e fazê-lo de uma forma mais capaz, mais competente, por gosto, por prazer, depois tem lugar aqui neste projeto. Isso acontece quer do ponto de vista da equipa, em que nós tentamos valorizar o que cada um de nós tem melhor para dar ao longo dos tempos, e claro que fomos melhorando, não é? Com o percurso fomos melhorando, fomos acertando, e tentamos fazer isso na equipa e tentamos fazer com as pessoas que queremos envolver. Eu acho que foi talvez dos momentos mais felizes que eu tive no projeto foi ter conseguido fazer a recolha de cotos no meio daqui do Alto da Loba, ou na Escola de Caxias, no Centro Comunitário do Alto da Loba e na Escola de Caxias, a pessoas que tinham vindo de Timor, de Angola, de Moçambique, de Macau, de várias origens, e que eles nos contaram as suas histórias e as histórias dos papões, histórias portuguesas de pessoas que vieram do Porto, do interior de Portugal e que estavam aqui a residir e que tinham imensas vivências e histórias que para elas eram muito significativas, mas foi especialmente tocante para mim quando aqueles imigrantes que viviam no bairro do Alto da Loba, que eram analfabetos e que vieram a esta casa, à biblioteca, lançar o dossiê e que finalmente viram que as suas histórias que eles tinham contado, que estavam escritas, que eles estavam a contar a viva voz e que as pessoas lhes davam um valor muito importante, para mim foi dos momentos mais ricos e se calhar aquilo que eu tenho mais pena de não ter continuado.